Boa tarde a todos. É uma honra dar início a este nosso painel, que trata do papel da mineração taboca na transição energética e na segurança mineral global. Eu gostaria de registrar a presença e agradecer também pela presença em nome da mineração taboca do excelentíssimo senhor presidente do Fórum Nacional dos Secretários de Minas e Energia, o senhor secretário estadual do Amazonas de Energia e Mineração, Rony Peixoto. Também gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui nesse nosso momento. Bom, agora a gente vai assistir um vídeo institucional da mineração taboca e em seguida a gente vai para o início do nosso diálogo. A mineração taboca é referência na lavra e beneficiamento de minérios e metais. É a maior produtora de estanho refinado do Brasil. Com uma mina própria na região de Pitinga, a 300 quilômetros de Manaus, a empresa atua com energia de uma usina hidrelétrica própria. Essa autonomia permite que a mineração taboca também atue nos mercados de nióbio e tântalo. Mineração taboca, transformando minerais em bem-estar. Acho que já vem sendo debatido, divulgado nas mídias, né, nos veículos de informação, que a gente vive uma era de transição para a economia de baixo carbono, né? A eletrificação da mobilidade, expansão de energias renováveis, crescimento de data center, a inteligência artificial, tudo isso exige uma nova infraestrutura de materiais, que está baseada em minerais como estanho, nióbio, tântalo, terras raras, zircônio, ráfnio e vários outros. Esses elementos são essenciais para baterias, turbinas eólicas, semicondutores, ligas metálicas avançadas, sistemas de armazenamento de energia. Tem um dado interessante da Agência Internacional de Energia, que a demanda por esses minerais vai crescer mais de 500% até 2050. E 2050 está logo ali, né? E o Brasil, com a sua geodiversidade e reservas expressivas, está estrategicamente posicionado para ser um player global nessa nova economia mineral. Nós, da mineração taboca, com a nossa operação em Pitinga, podemos ser um exemplo claro de como alinhar recursos minerais, inovação tecnológica e sustentabilidade para atender a essas demandas que são globais. E existem diversas ações governamentais em conjunto com entidades da sociedade que mostram que o país, nosso Brasil, começa a estruturar uma governança moderna e soberana para esses recursos. Diante deste contexto, a gente vai ter a honra de dialogar com 3 instituições fundamentais nesse cenário. O CETEM, representado pela Silvia França, que é doutora pela COP, diretora do CETEM desde 2020, especialista em processamento mineral com ampla produção científica, atuação em conselhos nacionais e internacionais. O CETEM lidera pesquisas em tecnologia mineral e coopera com a taboca no avanço científico dos recursos de Pitinga. Silvia, por favor. Também contamos com a presença do José Luciano, do projeto MagBras, que é o gerente de pesquisa e desenvolvimento do Centro de Inovação e Tecnologia do Senai, em Minas Gerais, cujo papel é conectar ciência e mercado para criar soluções tecnológicas que impulsionam a indústria. E, nesse momento, o MagBras propõe demonstrar uma cadeia nacional de ímãs permanentes com base em terras raras, ou seja, do minério ao imã, e a taboca faz parte dessa aliança. José Luciano. Também vamos contar com a presença do Joel Boareto, do Instituto Hercílio Randon,
Aí eu abro um parênteses que o Joel é a nossa fonte de inspiração em pesquisa e desenvolvimento para a Taboca, pois o IHR é um hub de inovação disruptiva privado com mais de 100 projetos e foco em materiais inteligentes, eletrônica embarcada e mobilidade. E eles atuam para transformar pesquisa em soluções industriais, formar capital humano qualificado, alinhando-se às mega tendências como eletrificação e sustentabilidade. Joel. Bom, acho que nessa Expo Zibram e outros eventos que a gente acompanha aí no país ocorrem, né, muitas discussões relacionadas a minerais estratégicos, minerais críticos, essenciais, transição energéticas, né? Há muito tempo eu venho acompanhando esse tema de minerais críticos, até pelo fato de estar na linha de frente aí, na área comercial, desenvolvimento, e a gente sempre esbarra numa questão muito importante: segurança e confiabilidade no fornecimento. Sempre. Em qualquer evento, qualquer país, qualquer cliente, sempre esse assunto vem à tona. E ao longo dos anos, acho que eu posso garantir que esse assunto de segurança no fornecimento, minerais estratégicos, não é um assunto novo. 15 anos atrás, em 2010, foi aprovada uma lei nos Estados Unidos chamada Lei Dodd-Frank Act. E, nesse momento, o mundo passou a olhar com muito mais atenção para minerais como estanho e tântalo. Não apenas pelo valor industrial, mas pelo impacto social e geopolítico associado à sua origem e à rastreabilidade desses materiais. Na mesma época, e eu não esqueço disso porque eu também trabalhava com terras raras, vimos a imposição de cotas para exportação de produtos de terras raras chinesas. Isso gerou uma verdadeira corrida por alternativas e fontes seguras. Foi um verdadeiro caos na indústria. O mercado de ímãs, ou ímãs permanentes, já era bastante relevante na época. Mas foi lá em 2010, pelo menos a primeira vez que eu tive contato, né, que o mundo sentiu de forma concreta o que significava insegurança no fornecimento. Houve uma ruptura abrupta e absurda de preços, as cadeias de fornecimento foram interrompidas e a dependência ficou evidente. Bom, estava até conversando mais cedo com a Silvia em relação a esse tema, né? Essa conversa, para mim, chega, em forma de provocação, né, chega no Brasil de uma forma bem tardia, né? 15 anos depois, a gente traz essa discussão em várias esferas da sociedade. Mas o bom é que chegou, né? Finalmente chegou essa discussão, porque, a meu ver, e dos colegas, é uma enorme oportunidade para a sociedade brasileira. Teve até um discurso, né, da Ana Sanches, no começo aqui da Expo Zibram, que temos o compromisso de uma mineração que olha para o futuro com responsabilidade e protagonismo para a transição energética. E hoje a gente vive essa nova fase, né? A transição energética global está aí, no nosso dia a dia. E a demanda por esses minerais críticos segue crescendo de forma exponencial. Um outro dado interessante, que nos últimos 5 anos, esse mercado de minerais estratégicos ultrapassou 320 bilhões de dólares e segue em expansão. Só que nós temos que ter atenção, bastante atenção, porque a oferta global desses minerais, ela ainda é bastante concentrada, e isso gera vulnerabilidade em toda a cadeia de fornecimento e aplicação. Mas, mais do que enxergar isso como um risco, que é a grande discussão, a gente poderia ter um olhar como uma oportunidade de cooperação internacional. Ou seja, países com diferentes capacidades, uns com reservas, como o Brasil, outros com tecnologia, outros com capacidade de refino, poderiam se complementar
e construir uma cadeia de suprimento mais resiliente e sustentável. Nesse contexto, nós aqui no Brasil temos um papel estratégico. Nós somos, e foi mostrado em vários painéis aqui nesse período da Expo-Zibram, somos uma potência mineral. Nós temos reservas expressivas, nióbio, tântalo, terras raras, lítio e muitos outros. Por exemplo, um estudo do BNDES e do Ministério de Minas e Energia mapeou 36 minerais de alto interesse geopolítico. E os investimentos internacionais estão aí. Eu até cito o Vale do Lítio, e o pessoal lá em Minas, e o pessoal de terras raras lá em Poços de Caldas. Então, pessoal, o desafio está aí. Nós, como mineração, como sociedade, saímos de uma condição de exportador primário e avançar na industrialização, agregação de valor e inovação tecnológica. E hoje, grande parte dos nossos minerais críticos são exportados sem beneficiamento, apenas um concentrado. E aí, para a gente começar a virar o jogo, mudar esse quadro, a gente precisa de uma política industrial robusta, que incentive o refino, a fabricação de componentes e o fortalecimento dos centros de pesquisa. Eu acho que dá para ir mais além, para a gente mostrar a potencialidade do Brasil. A COP30 está se aproximando e a mineração pode participar de uma forma ímpar, articulando governança, inclusão social e desenvolvimento sustentável. A gente tem muita coisa boa aí para mostrar, mas não mostrar uma mineração como uma extração bruta, aquele buraco enorme, mas como um vetor de inovação, economia circular e transição energética. Bom, a gente está diante aí de uma oportunidade histórica. E o Brasil, a gente pode ser protagonista nessa geoeconomia mineral, mas vai exigir da gente. O caminho não é simples, exige visão estratégica, coordenação entre os setores, governo e setor privado, investimentos em ESG, pesquisa e desenvolvimento, e infraestrutura. A gente tem um caminho aí a seguir. E aí eu gostaria de convidar o nosso CEO, Eduardo Orban, para conectar a Taboca a esse contexto, os nossos parceiros, a essa agenda global transformadora que a gente está vivendo dos minerais críticos. Eduardo. Oi? Beleza. Bom, isso aqui não tem nenhuma cola para mim não, Boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar e agradecer quem da Taboca, juntamente com o pessoal aqui da organização, permitiu que a gente pudesse realizar aqui esse evento, falar um pouco da Taboca, agradecer naturalmente a presença marcante aqui do Ronê, que a gente já está há bastante tempo juntos e conversando e buscando cada vez mais desenvolvimento e investimento lá para o estado do Amazonas. Taboca tem dois sites geográficos aí, um em São Paulo e um no Amazonas, mas acaba que ele navega no entorno da mina do Pitinga, que é onde estão as maiores riquezas, e toda e qualquer grande expansão é lá que vai acontecer. Então, é um parceiro bastante importante para a gente. Mas agradecer naturalmente, eu diria que com bastante orgulho, 7 anos e meio que eu estou na Taboca. Se a gente pegar uma foto do que era aí há 7 anos atrás e o quanto hoje a gente se aproxima das entidades de pesquisa e tecnologia dentro do nosso país, e o quanto que a gente tem avançado e aprendido com isso e contribuído mutuamente, sem sombra de dúvidas, talvez o melhor momento da nossa empresa. Então, agradecer Silvia, o Joel e o José Luciano. É uma honra muito grande para a Taboca fazer parte
de projetos tão relevantes, eu diria, para a sociedade, e alguns até bastante disruptivos no sentido de novas tecnologias, disruptivos no sentido de trazer novas aplicações para produtos que a gente já tem e bastante reconhecidos, mas achar outras aplicações. Disruptivo ao ponto de repente, a gente conseguir produzir no Brasil os tão falados ímãs permanentes, que 90 e altos por cento, o número vai variar de 95 a 98, não sei de verdade quanto é, mas essa é o percentual de quanto desses ímãs estão sendo produzidos num único país. E a gente tem toda a capacidade, o conhecimento, a vontade de fazer diferente. A gente tem muitas barreiras que, como país, a gente ainda precisa encarar, precisa enfrentar, precisa discutir, mas eu nunca vi, estou aí há 20 e poucos anos, pode não parecer, mas são 20 e poucos anos aí nessa indústria, eu nunca vi o país tão mobilizado para discutir pautas como políticas, como incentivos, para que a gente possa realmente avançar na cadeia da mineração, mas não só fazer a mineração, é ir além, é tentar agregar mais valor aos produtos e começar a exportar produto com mais valor agregado. Temos que vencer barreiras burocráticas, temos que vencer barreiras de mão de obra. A gente tem aí um país que quase que com um emprego pleno, então, se tiver muitas indústrias, vai precisar de mão de obra. Temos que voltar a atrair o jovem para querer ir para a indústria. A gente compete forte aí com os TikToks, com YouTube, e é uma realidade, é uma nova geração, tem gente ganhando bastante dinheiro com isso, então acaba sendo um atrativo forte. Mas o YouTube só existe porque tem mineração. Se acabar a mineração, acabou a inteligência artificial. Se acabar a mineração, não tem o celular para poder fazer o vídeo rapidinho do TikTok. Então, eu acho que é um papel forte nosso de manter o otimismo, manter a perseverança e garantir que a gente consiga uma indústria cada vez mais forte. Temos um desafio forte também pela frente de mudar a percepção da sociedade para com a nossa indústria. Não adianta vir só com o discurso que é fundamental. Ela é fundamental, mas a gente tem que fazer dela também motivo de orgulho, de desejo do brasileiro. A gente sabe dos problemas do passado e eu acho que é importante, como dirigentes da indústria, reconhecê-los, entendê-los, fazer o possível e o impossível para não repeti-los e continuar melhorando. Por outro lado, a gente sabe que a indústria tem avançado muito, tem feito muito melhor pela sociedade, então a gente precisa manter essa vontade e conseguir demonstrar cada vez mais a importância verdadeira do setor. E isso passa, naturalmente, por mineração responsável, atendendo às legislações, respeitando as comunidades, entendendo o território em que a gente está inserido e agregando cada vez mais valor. Taboca entra nesse cenário, a gente está, acho que é uma empresa muito propícia para falar de mineração do futuro e mineração sustentável. A gente está no meio da floresta amazônica, que é um dos maiores, se não o maior ambiente natural preservado no planeta, importantíssimo para a vida humana, eu diria. A gente está inserido lá dentro. A gente tem vizinhos, 2 comunidades indígenas, uma reserva biológica, e a gente está produzindo hoje estanho, nióbio e tântalo. Todos eles extremamente relevantes, todos eles vão estar na lista de materiais críticos e estratégicos de quase todos os países que começaram a elencar essas listas aí, e cada vez se fala mais. Todos eles estão associados à transição energética, todos eles estão associados a um futuro melhor para a sociedade. E a gente também tem como potencial terras raras, hafnio,
zircônio. Isso num cenário que a gente já começou a, pelo menos, discutir um pouco com alguma instituição de qual é a possibilidade de tirar valor disso ou não. Se for olhar tudo, tem mais de metade da tabela periódica tá ali dentro de Pitinga, o que traz também um desafio grande para a gente de conseguir separar esses elementos e trazer valor comercial. Estamos falando aí de, hoje, pelo menos uns 30 anos de operação pela frente, com um potencial imenso, imenso de aumentar esses recursos e reservas. Desde abril desse ano, a gente está sob gestão de um novo controlador, a gente pertencia a um grupo peruano, Minsur, e por decisões estratégicas eles decidiram vender os ativos, e desde abril a gente está controlado por um grupo chinês que chama CNMC, são os maiores produtores de cobre do mundo, são os dos maiores produtores de tântalo metálico do mundo, e é aqui que entra o grande fit estratégico deles terem feito a aquisição, porque Pitinga, se não a melhor, é uma das melhores minas de tântalo do mundo, em volume de reservas e em teor. É uma das melhores minas de estanho do mundo, em reserva, apesar de ter um baixo teor. E a gente ainda tem o nióbio como um subproduto. A gente não pode falar de recursos e reservas de terras raras, mas foi feito no passado um estudo bastante robusto, eu diria, onde foi pego todas as amostras que foram utilizadas no modelamento do estanho, colhido amostras representativas enviadas para um laboratório para se analisar as terras raras. Então, não foram 2 ou 3 furos, é muita informação. Eu diria que, sobre a ótica de representatividade, ela é muito boa e talvez ela só não seja certificável. Se eu falar besteira, estou vendo geólogo olhando para mim. Eu sou engenheiro mecânico, então me permito falar besteiras. Mas é uma informação muito boa e mostra que é potencialmente um dos maiores alvos de terras raras do mundo, em quantidade e em qualidade. A maioria dos recursos que a gente vê por aí, você tem um peso muito grande de leves, 70%, 80% de leves e 20% de pesados. O nosso é o oposto. E dos elementos que estão tão procurados aí, um deles o disprósio, que está muito focado nos ímãs permanentes, que na maioria do bulk de terras raras você tem valores de 0,5% a 1%, nós tem 12%, 13%. Temos esse mineral na mina, mas temos lavrado há mais de 40 anos operando Pitinga muito desses materiais nas barragens. Então, a gente tem hoje, numa das barragens, talvez a melhor mina de terras raras do mundo, com teor de 0,7%, já moído, ou seja, todo o custo para trás de comunicação, detonação, transporte, mina, etc., já está pago. Provavelmente a melhor mina de ráfino do mundo, com 2,7% de teor, também nas barragens, já moído. Aí vai depender muito de que volume que a gente vai falar dessas produções, mas projetos de um volume de produção bastante razoável para se começar, a gente vai falar de 20 anos de operação só com essas barragens. Tem na mina ainda, e nas outras barragens anteriores ao processo de flotação também um volume muito alto, com teor um pouco menor. Então, a gente está falando aí de décadas e décadas e décadas de possibilidade de oferta de minerais extremamente relevantes para a indústria eletrônica, aços especiais, painéis solares, aeroespacial, data centers, enfim. Estão brigando comigo por causa do tempo. É uma oferta bastante relevante, já licenciado, temos certificado de mineração responsável, temos uma relação excepcional com o nosso entorno e temos parceiros fantásticos aí para que a gente possa desenvolver cada vez mais essa solução e contribuir e aí reforçar o que a gente tem muito forte como propósito, que é melhorar a vida, transformando minerais em bem-estar. Então, agradeço a presença de todos, agradeço de novo a presença dos nossos parceiros, passo a bola de novo para o Ronaldo, para a gente poder
fazer um bate-bola aqui. Muito obrigado. Agora eu vou voltar para a minha cola aqui, porque senão eu me embolo nas perguntas. Bom, tem todo esse entusiasmo aí do Eduardo, né? A nós aqui da Taboca, a gente compartilha desse entusiasmo para a gente poder ver a Taboca se desenvolver, né? A gente tem claro que a vocação da empresa é uma mina polimetálica e com todas essas aplicações interessantes, né? Só para citar algum exemplo para vocês, o estanho é a cola de tudo, né? Na solda, tudo. Toda solda eletrônica tem o estanho, né? O nióbio que nós utilizamos, que nós produzimos, ele está desde a turbina do avião até as telas touchscreen. O tântalo nem se fala, né? Toda a indústria aí 5G, ou os telefones mais sofisticados, tem o tântalo, né? A energia não pode falhar. Só para citar aí alguns elementos que nós estamos minerando e envolvidos. Mas não é fácil, né? É um desafio que nós temos dentro da empresa, e para isso a gente precisa buscar os nossos parceiros, buscar cooperação, porque a gente não consegue fazer todo o desenvolvimento tecnológico sozinho, né? Nós temos todos esses elementos, eles não estão separados, estão todos ali juntos e misturados. E aí a gente começa um pouco da nossa conversa, né, com a Silvia, do CETEM, porque o CETEM ele é um órgão governamental, ele está envolvido no conhecimento da mina de Pitinga há décadas, há bastante tempo. E aí, Silvia, como que o CETEM avalia o papel das políticas públicas na viabilização de uma cadeia nacional competitiva e sustentável para esses minerais estratégicos? E diante da crescente demanda por esses minerais, os diversos setores e aplicações que a gente mencionou, como você, como pesquisadora e líder aí de um instituto tão importante como o CETEM, avalia a necessidade de acelerar essa inovação tecnológica na lavra e no beneficiamento desses minerais? Boa tarde a todos. Nós estamos animados, viu? A palestra inicial foi boa. Pessoal, Ronaldo, agradeço muito o convite da Taboca para estar aqui e falar um pouco sobre essa questão de tecnologias. O CETEM é Centro de Tecnologia Mineral. Nós somos uma instituição de pesquisa que pertence ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Portanto, somos uma instituição de pesquisa do Estado brasileiro. O CETEM já opera há 47 anos, foi fundado em 1978, dentro do Departamento Nacional da Produção Mineral, né, no antigo DNPM, que hoje em dia é a agência, dentro da CPRM, e hoje nós pertencemos ao Ministério por conta desse viés de desenvolvimento tecnológico que nós temos no nosso DNA. Né? Cumprimento aqui os meus parceiros, né, de discussão, e nesses 47 anos de atuação, a missão do CETEM é desenvolver tecnologias para o aproveitamento sustentável dos recursos minerais brasileiros. E a gente lida desde a caracterização tecnológica, a parte de processamento mineral, processamento metalúrgico, sempre com foco em processos sustentáveis que reduzam o consumo de energia, que aumentem o reuso de água, enfim. Como o Ronaldo colocou, nós já temos um contato longevo com a mineração Taboca. Nós temos um livro de usinas de beneficiamento do Brasil, que é um livro referência para que se conheçam os processos minerais das principais usinas de beneficiamento, e a Taboca faz parte desse livro, mostrando como é o seu processo. E aí a gente vê que é um processo extremamente desafiador, porque o depósito é desafiador. Não é? Que alegria você produzir estanho e ter como subproduto dois outros minerais que são extremamente valorosos, especialmente agora. Né? Como você colocou, Ronaldo, e também o Eduardo, essa questão dos minerais críticos e estratégicos, ela está se colocando agora de uma forma assim, muito veemente por conta da necessidade de descarbonização.
né? Existe um acordo de Paris em que se fixou que o mundo deveria segurar o aumento da temperatura em 1,5 graus centígrados, e a gente já está quase nisso, e, pelo visto, até 2050, existe um grande risco de ultrapassar. Então, é importante que as mineradoras, tudo vai começar pela mineração, como você colocou, não vai ter celular, não tem TikTok, não estaríamos aqui se não fossem os insumos minerais. Para isso, as empresas como a Taboca, que produzem esses insumos, têm um papel extremamente importante a ajudar o país a ser protagonista. E aí, como é que isso pode acontecer, né? Vem a questão das políticas públicas, que foi o primeiro ponto que você tocou. Depois eu peço para você me lembrar, tá? O CETEM desenvolveu um projeto muito interessante com o IBRAM, que foi lançado no ano passado, que é Fundamentos para Políticas Públicas para Minerais Críticos e Estratégicos no Brasil. É um estudo que visa posicionar o Brasil diante do mundo com relação ao que nós temos em termos de reservas minerais e quais são as nossas cadeias produtivas. Infelizmente, em termos de cadeias produtivas, nós estamos aquém da nossa riqueza do subsolo, né? Nós poderíamos estar muito mais avançados. Mas aí entra a questão das políticas públicas. Como é que a gente pode avançar nas cadeias produtivas sem ter segurança jurídica, sem ter financiamentos que sejam perenes, né, com juros menores, sem ter constância nos financiamentos para pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é o caso da nossa instituição. Então, isso tudo precisa estar organizado numa visão do Estado brasileiro para desenvolver as cadeias produtivas e fazer com que o país tenha uma grande importância na descarbonização. E a gente fala de descarbonização, mas não apenas, né? Os minerais críticos e estratégicos, eles também vão responder por questões de soberania nacional, como a produção de fertilizantes, só para não esquecer, né? Porque fala-se muito nos críticos estratégicos para a transição energética, mas a soberania alimentar também é um ponto importante e faz parte dos ODS, né? Alimentar a humanidade. Então, isso é extremamente importante. Então, eu vejo que o país precisa, sim, dessa política pública. Existe um projeto de lei 2780, de 2024. Foi um projeto colocado pelo deputado José Silva e está sendo liderado pela Frente Parlamentar da Mineração Sustentável, que é uma grande parceira do IBRAM, para entregar ao Congresso Nacional uma proposta de documento que faça o norteamento dessa política, pensando em investimentos, pensando em desenvolvimento tecnológico nacional, pensando em agregar valor ao produto, quem sabe até incentivos para quem agregue valor, né? Quem passa da produção do concentrado, agrega valor, entrega produtos de maior valor agregado, também receba incentivo para poder montar. A gente sabe que os empreendimentos minerários, eles são de elevado custo e de longo prazo, de maturidade. Então, essas políticas, elas precisam existir para o país, não pode ser política de governo. Porque como o tempo de maturidade é longo, a gente precisa, então, perenidade para que essas políticas sejam realmente consolidadas e o setor cresça. A segunda, desculpe. Inovação tecnológica. Em relação à necessidade de acelerar a inovação tecnológica na lavra e beneficiamento desses minerais. Conte com a gente. Nosso papel é esse, né? É extremamente importante. Se a gente quer ser competitivo, a gente tem que agregar valor, não é? Eu falo, Ronaldo, a gente não quer produzir a turbina eólica amanhã, mas a gente precisa parar de produzir o concentrado e avançar um passo na cadeia. Depois a gente avança 2, e não precisa ser a mesma empresa fazendo tudo. Eu acho que aqui tem um exemplo, né, com o colega José, não é? Joel. Com o colega Joel, desculpe. Exatamente, porque é o Magbras, né, que o CETEM, inclusive, é parceiro. Então, essa questão da inovação ela é extremamente importante, porque sem a inovação, as empresas não vão conseguir avançar na cadeia, tá? E aí a gente vai ficar sempre produzindo concentrado ou algum material de valor agregado, mas a gente não vai ter competitividade para mostrar nossos produtos no mundo. Já vou acabar, que eu acho que o tempo é curto, né? Mas tem um ponto que a gente precisa saber explorar. O Brasil tem 80% da matriz energética limpa. Consequentemente, os nossos produtos, independente da agregação de valor,
eles já têm uma pegada verde muito grande, porque a gente produz com energia limpa, né? A gente precisa saber vender isso. E eu acho que aqui no Brasil a gente não explora esse lado que é tão positivo. Nós produzimos com energia verde, nós produzimos com sustentabilidade, vocês estão no meio da Amazônia. Isso é um exemplo de empresa para o Brasil. Então, isso tudo precisa estar contabilizado de alguma maneira no preço do seu produto, né? Na verdade, não é no preço, é no valor do seu produto. Seu produto passa a ter mais valor porque você tem insumos na sua cadeia produtiva que são sustentáveis. E a gente só faz isso mostrando, por meio de pesquisa, que o produto é sustentável, que você é responsável com relação à água, com barragens de rejeito, né? E isso tudo passa por desenvolvimento tecnológico. Tá? Então, eu acho que, mais do que nunca, a inovação tem que estar presente para a gente agregar valor às nossas cadeias produtivas, e o CETEM está à disposição para continuar colaborando com a mineração Taboca. Para finalizar, só porque eu lembrei que você falou, eu acho que alguém falou do... Ah, boa. Alguém citou a Agência Internacional de Energia, foi você. Olhe, no relatório dos minerais críticos que foi lançado no início desse ano, referente a 24, né, lançado em 25, eu me dei ao trabalho de procurar quantas vezes o Brasil aparece citado no relatório. Porque é uma previsão dos grandes players para minerais críticos no mundo. Nós aparecemos citados 53 vezes. Mas, infelizmente, dessas 53 vezes, nós fomos citados como cadeia de suprimento primário. Ou seja, continuam achando que a gente vai suprir concentrado mineral. Nós temos que achar que não e nós temos que dizer que não. Depende de nós. Então, esse crescimento da indústria nacional está nas nossas mãos. E as políticas públicas precisam existir para que isso aconteça. Obrigada. Amanhã vai ter o lançamento, ele me lembrou e eu esqueci. Amanhã vai ter o lançamento, na sessão, acho que de 9 horas da manhã, lá na plenária principal, da segunda etapa do trabalho do CETEM para políticas públicas para minerais estratégicos. O primeiro foram 10 minerais e agora tem uma expansão de mais 7. Então, a política vai ficar ainda mais consistente porque a gente está situando o Brasil no mundo com relação a esses minerais estratégicos. E outro ponto, mineral estratégico, para quem? Para quem é estratégico? Para quem produz ou para quem compra? Essa visão também ela é extremamente importante para a gente potencializar a nossa força nos minerais que a gente tem grande produção e tem diferencial com relação a outros países. Tá? Obrigada. Muito obrigado, Silvia, pela reflexão aí técnica e do ponto de vista da instituição de pesquisa. Aqui na Mineração Taboca, a gente tem tentado, né, nessa nova vertente da nossa pesquisa e desenvolvimento, nessa nova fase da empresa, conectar, né, os institutos de pesquisa, a indústria e as políticas públicas. E aí vem o projeto MagBras, que é uma iniciativa de várias empresas, de várias entidades, um projeto bastante interessante. E eu gostaria de perguntar ao José Luciano, né, dentro desse contexto, ele vai falar um pouco aí do MagBras, como que o MagBras pretende integrar a produção nacional de terras raras com a demanda crescente por esses motores elétricos, turbinas, equipamentos de alta tecnologia. E quais são os principais desafios, né? Porque nem tudo são flores, né? São os principais desafios tecnológicos e logísticos enfrentados pelo MagBras para estruturar toda essa cadeia de ímãs permanentes. Por favor. Boa tarde. Agradecer a Taboca pelo convite, cumprimentar meus colegas aqui de discussão. Bom, eu vou tentar responder fazendo uma apresentação de uns 8 slides aqui, e as respostas eu espero que estejam incluídas nisso, porque é bom as pessoas verem, né? Porque o MagBras ele é a materialização de tudo que a gente está discutindo aqui, né? De gerar valor agregado, né, da mina a um produto final, que é o ímã, que é essencial para o processo de transição energética. Então, a gente conseguiu reunir aí infraestrutura, conhecimento de vários
centros de pesquisa e uma vontade, através de um programa prioritário do setor automotivo, de financiar um projeto dessa natureza. Próximo, por favor. Né? Então, obrigado. Obrigado. Bom, aqui rapidinho, né, o Senai, ele há 13 anos criou uma rede nacional de institutos de inovação. São 28 institutos de inovação no país. Essa rede, nesses poucos anos, já executou 800 milhões de dólares em projetos de P&D, exclusivamente em pesquisa aplicada para a indústria. São mais de 1.500 pesquisadores e mais quase 6.000 indústrias atendidas, né? E são várias áreas do conhecimento aí que se complementam para gerar pesquisa e desenvolvimento para o Brasil. Um estudo recente do Instituto Fraunhofer, na Alemanha, diz que essa rede, ela hoje influencia em 0,66% do PIB do Brasil. Né? Esse é um artigo publicado numa revista de peso científica internacional. Bom, esse é o laboratório nosso de ímãs de terras raras que permitiu que esse projeto Magbras fosse levado a cabo. Né? Então, a partir do investimento do Senai Minas Gerais nessa planta Fabril, esse é um laboratório fábrica, capaz de produzir até 100 toneladas por ano de ímãs permanentes, a gente começou aí a poder conversar com outros parceiros, centros de pesquisa, e conversar com a indústria, falando, olha, agora dá para a gente seguir. Seguindo, além disso, um movimento, né, das mineradoras que começaram a explorar e ver a necessidade aí da gente gerar valor agregado e não só produzir concentrados para exportação. Então, essa infraestrutura ela foi importante. Então, aí, um dos gargalos do trabalho que permitiu a gente a fazer as coisas acontecerem foi essa infraestrutura, que está pronta, comissionada, pronta para ser usada. Para onde que eu aponto? Bom, o que é o Magbras? São 28 empresas, 12 mineradoras, empresas do setor automotivo, montadoras de carros e caminhões, uma das maiores fabricantes de motores elétricos do mundo, empresas de equipamento, empresas de nanomateriais, que se uniram a 5 centros de pesquisa, aí falando do Senai, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo, falando do CETEM, lá no Rio, falando da UFSC, em Santa Catarina, e o IPT, em São Paulo. Então, nós estamos trabalhando esse grupo, onde a gente quer demonstrar para o país que nós somos capazes de produzir desde os óxidos de terras raras aos ímãs permanentes. Nós temos conhecimento, nós temos recursos naturais e nós temos a capacidade industrial para levar isso adiante. Os desafios desse projeto. Um dos principais desafios, além, né, de toda a questão de ter matéria-prima para o CETEM trabalhar, que hoje ele não consegue, né? A gente precisa que as mineradoras, então, elas entram nesse projeto para gerar matéria-prima para que o CETEM possa fazer o processo de produção dos óxidos e avaliar o custo desse processo, que é fundamental para que depois uma cadeia industrial tenha alguma competitividade com o maior player do mercado, que é a China. Nós temos o IPT na parte de redução, que trabalha a parte de produção dos metais a partir desses óxidos, que vai utilizar a infraestrutura tanto do IPT quanto dessa planta Fabril que a gente tem em Lagoa Santa, em Minas Gerais. E nós temos, lá em Lagoa Santa, o nosso conhecimento do time do Centro de Inovação e Tecnologia do Senai para as demais partes do processo até a produção do ímã final. Só para vocês terem uma ideia, a WEG é uma das maiores produtoras de motor elétrico do mundo, em Jaraguá do Sul. Tem mais de 12 mil funcionários. Ela verticaliza toda a produção dela. A única coisa que ela não produz é o ímã. Então, ela fica refém de um fornecedor internacional. Esse é mais um dos desafios desse processo. A gente vai gerar valor agregado, mas a gente também vai atacar uma questão de geopolítica, de não ficar refém na questão de produção de um produto que é essencial para a transição. Aí nós estamos falando, por exemplo, que um carro elétrico ele tem de 0,5 a 3 quilos de ímãs permanentes nos motores. Aí varia dependendo do modelo. Mas um aerogerador
pode ter de 1 a 2 toneladas de ímãs permanentes. Então, o processo desse trabalho do Magbras, ele ataca da mina ao ímã em todas as fases, desde a mineração, a parte de concentração e separação, a parte de processamento e manufatura desses ímãs e o produto final, né? Então, nós estamos falando aí de ter uma condição de produzir um projeto com maturidade tecnológica alta, porque a gente tem a possibilidade de escalonar, né, esse trabalho a TRLs mais altos, porque a gente tem uma planta industrial de até 100 toneladas ano. Esse projeto ele está sendo feito com recursos dessas empresas e com recursos do programa Mover, que é um ex-tarifário de importação de peças pelo setor automotivo, que gera um fundo que hoje movimenta a pesquisa no setor automotivo, né? Um ponto importante desse trabalho é que a gente vai tratar também da reciclagem desses ímãs. Existem muitos aerogeradores inativos, existem materiais de saúde, como equipamentos de ressonância que estão parados, e esses materiais já podem ser reciclados. E uma das empresas que faz parte do projeto já nos entregou óxidos reciclados para a gente poder trabalhar. Então, além de tudo isso, a gente tem a questão da circularidade, né? Estou quase acabando. Vai. Aí. Bom, esse é praticamente o último slide, aí só mostrando um vídeo, né, dessa planta industrial, que ela já está montada, né? O nosso time está aqui, o André Pimenta, que é o coordenador técnico, e o Eduardo, que é pesquisador, né? A gente o projeto começou em junho, já existem os pacotes, são 11 pacotes de trabalho. O CETEM já está trabalhando em contato com as mineradoras, assim como cada responsável por seu pacote de trabalho está trabalhando nesse processo. E eu diria que o desafio maior para nós, nós temos desafios tecnológicos, óbvio, né? Mas é a gente sair do discurso. Isso aqui é materialização de um trabalho que envolve uma cadeia do upstream do setor automotivo, que a mineração é extremamente importante para os processos de descarbonização. Nós estamos falando da mineração, da produção do aço, etc., etc., né? Nós estamos falando de um relacionamento que não é tão usual. Mineradoras com o setor automotivo, com montadora, vários centros de pesquisa que já têm um conhecimento enorme, e que agora tem a chance de materializar isso e mostrar para o país. Agora, a política industrial, o BNDES apoia. O BNDES tem mostrado várias discussões. A CNI apoia, porque o Senai faz parte da CNI. Então, a ideia é que a gente mostre para o país, assim, ó, temos como fazer. Temos como fazer isso com custo-benefício, que não vai dar tempo da gente falar aqui da questão das argilas iônicas, das rochas duras, que se você congregar as duas, você pode ter um processo como a China fez, né? Ela balanceou esses dois tipos de fontes de terras raras e conseguiu fazer isso de uma maneira fantástica. E nós temos um mercado enorme. A Europa está sedenta por isso. Só no Magbras aqui a gente deve ter recebido delegação de uns 20 países, né? Então, eu acho que eu quis dar essa ilustração, fugir um pouco do protocolo, para as pessoas verem que o projeto está acontecendo. E a Taboca é parte integrante importante disso, né? E a gente espera fazer com que o modelo de negócio de vocês para as terras raras seja ampliado com um produto final, que é esse IME. A gente acredita muito que o país pode, sim, ser um player importante no mercado mundial. A gente precisa acreditar. Muito obrigado, José Luciano, né, pela contribuição. Bom, a gente passou aí por uma reflexão dos desafios da nossa mina, né, na vertente de tratamento mineral, desenvolvimento tecnológico de mineração. Estamos aí tirando o discurso para a prática com essa integração em terras raras para o Magbras. E agora a gente muda um pouco o chapéu, porque nós somos uma mina polimetálica, a gente passa a falar de metais de alta performance, e pela primeira vez na Taboca a gente está uma cooperação que vai se desdobrar em aplicações até então não pensadas para o mundo do tântalo, do nióbio e do estanho.
Então, a gente, além de ter a prática de melhorar a nossa mineração, ter a prática de integrar a nossa cadeia de terras raras, a gente também fomenta e acredita nas novas aplicações, na inovação disruptiva. E por isso eu trouxe aqui, né, para falar para a gente o Joel. E aí são 3 perguntas, porque já você é o papo aí dessas metais de alta performance. Quais são as aplicações atuais e futuras dos metais tântalo, nióbio e estanho que o IHR tem desenvolvido para soluções de mobilidade elétrica e veículos pesados? Como o IHR tem trabalhado para incorporar esses minerais estratégicos em tecnologias que contribuem para a descarbonização da cadeia logística e de transporte? E considerando todo esse contexto de crescente demanda por veículos de melhor performance, mais leves, eficientes e conectados, né, por que não mencionar isso, como você vê a importância da cooperação com mineradoras como Taboca para garantir o suprimento seguro e sustentável desses metais? Boa tarde a todos. José, prazer cumprimentar os colegas. Obrigado, Eduardo, pelo convite, Ronaldo. É um prazer falar com vocês e trazer um pouquinho da outra ponta, né? Quem usa esse ímã que o Luciano trouxe aqui. E o IHR é um instituto de ciência e tecnologia privado, criado pelas empresas Randon. Eu acho que todo mundo conhece aqui, passa nas rodovias umas carretas gigantescas, quando passa 2 não dá para ultrapassar. Geralmente o pessoal nos conhece por algo não muito positivo. E nós não fizemos lona, tá, pessoal? O pessoal, olha, a Randon faz lona, faz carretas, né? Então, nós criamos um centro de pesquisas, somos em 300 pesquisadores espalhados no mundo todo, são 98 doutores trabalhando conosco. Para a indústria privada, isso não é comum, mas é o que o Ronaldo trouxe, né? Uma nova pegada, é assim que agora a indústria precisa trabalhar, é com um pouquinho mais de ciência aplicada. Nós criamos lá o termo Science to Business, da ciência para o negócio. Esse é o nosso papel. E nós criamos também, Luciano, um TRL, não sei se vocês estão familiarizados, né, o nível de maturidade da tecnologia, um TRL chamado -1, que é quando nem nós mesmos acreditamos que vai dar certo a pesquisa. E é nesse negócio que nós trabalhamos, Ronaldo. Então, onde é que nós estamos olhando hoje o uso do tântalo, do nióbio e do estanho? Nós criamos uma fábrica para a produção de nanomateriais, nanopartículas de nióbio. É assim que ela começou, chama-se NI-1, que é um acrônimo de Niobium 1. Nós produzimos nanopartículas que vão aí de 5 até 100 nanômetros, produzimos isso em escala industrial. Também tântalo e estanho. Onde estamos usando tudo isso? Em locais que não tem nada a ver com o que o Ronaldo comentou aqui. Nós estamos utilizando para nanoestruturação de fundidos, estamos utilizando na nanoestruturação de polímeros. E aí, pessoal, o que acontece aqui é, vai nanoestruturar fundido, isso é uma cadeia já vencida, né, uma tecnologia madura? Não, não é. E nós estamos falando aqui em colocar ppms, partes por milhão, uma quantidade ínfima que transforma o produto com uma outra microestrutura e é capaz de uma redução de massa absurda. Eu estou falando aí em 50% de redução de massa. Quando falamos em polímeros, para quem é da área do polímero, nós estamos nanoestruturando polímeros e chegando a atingir TGs, temperatura de transição vítrea, e aumento de módulo ao mesmo tempo. Isso é totalmente contraintuitivo. Também com quantidades ínfimas, dado que a nanoescala permite aí uma abrangência, uma quantidade de partículas tamanha, e o nióbio é um dos grandes agentes dessa transformação. Quando falamos em baterias, o Ronaldo falou aqui, né, acumuladores de energia, baterias, nós não conseguimos competir com a química, porque ela muda de uma maneira muito rápida, né? Ninguém consegue investir nisso de uma maneira segura, porque hoje tem o NTO, amanhã tem o LFP, NMC, e e não dá. Mas nós conseguimos dopar essas químicas.
Essa é a palavra do futuro, a dopagem de materiais com minerais críticos. Essa é a grande história. Então, nós estamos substituindo, para vocês terem ideia, o que vocês conhecem aqui como nylon, por PP reciclado, dopado com nióbio, com as mesmas características, sem ele ser adébito à água. E temos em casa PP, né, reciclado ainda mais. Então, isso é uma disrupção total no mercado. E nós estamos trabalhando com isso, tanto termoplásticos quanto termorrígidos. Uma outra atividade é a questão de fotovoltaicos. Não numa nova condição de química, mas na dopagem, dado que o nióbio tem uma excelente absorção. Quando falamos em baterias, falamos também em solda. Nós hoje, quem monta a bateria, a Randon, nós descobrimos também que nós somos ruins de marketing, porque nós temos uma fábrica de baterias em Caxias do Sul. Aposto que ninguém sabia disso. Nós produzimos baterias automotivas de lítio ferro fosfato e começamos trazendo os módulos de bateria para montar, né? É ruim trazer módulo, porque ele tem que ter algumas condições de viagem, e nós trazemos o módulo, sabe por quê, Eduardo? Porque nós não tínhamos como soldar aqui. O estanho, nós precisávamos, e a forma de soldar não era algo comum. Produzimos também veículos elétricos, nós eletrificamos carretas, é o único país no mundo, aqui é bom falar, porque eu não sei quando isso vai acontecer de novo, a Alemanha está vindo copiar a nossa legislação brasileira. Nós somos os primeiros no mundo a fazer uma legislação para a eletrificação de carretas, escrita aqui no Brasil. Eletrificamos também veículos tratores. E nós temos um veículo autônomo, que 90% dele, Eduardo, é feito de material composto estrutural, feito 100% no Brasil. E ele é feito com material dopado com tântalo e nióbio. Então, todo esse contexto, esses minerais são usados nesse material. Como é que a gente está fazendo isso? É usando em uma cadeia que não existe, uma cadeia que não é convencional. E o que você está falando aqui, Ronaldo, de aproximar, né, a mineradora da aplicação, é super importante, porque novas plataformas globais, como o uso de estanho em sistemas de controle do movimento, começam a ser estudados. Quando se tem o mineral, quando se tem a produção e essa homogeneidade, né, essa condição perfeita de entrega, consegue-se encontrar novas aplicações. O que eu queria trazer para finalizar a minha fala é que tem um ponto muito importante na mineração que começa a mudar um pouquinho o contexto e é o que nós estamos experimentando, que é a nanotecnologia aplicada a materiais estratégicos. Quando nós falamos em nanomateriais, nós não falamos mais em colocar percentuais máxicos, 5%. Isso para nanomaterial é uma afronta. 3% é algo maluco, porque já aglomerou tudo. Vou tentar traduzir para vocês aqui de uma maneira muito simples. Nanomaterial é como pobre, né? Gosta de se juntar, né? Aquele negócio que quer ficar tudo juntinho. E a nanopartícula possui uma energia de superfície tão alta que ela começa a conectar com todos ao seu redor. E isso faz uma aglomeração. Para que isso não aconteça, é preciso que esteja um afastamento, uma distância entre as partículas. E essa distância faz com que diminua a quantidade. E aqui nós estamos falando em partes por milhão. Ou seja, em 1 milhão de quilos de ferro fundido, nós colocamos 50 quilos de pentóxido de nióbio. Pentóxido em metal, sim, ele entra em pentóxido e é feita uma redução in situ. Essa é a nova estratégia. E com isso, a vida das minas começa a aumentar, porque a quantidade começa a diminuir. Então, o que eu quero falar para vocês é que a nanotecnologia, ela passa a ser um vetor de sustentabilidade. Nanomateriais começam a dar uma outra roupagem para a mineração, são menos, é uma quantidade muito menor, porém com um valor agregado muito maior. Essa é a visão que nós estamos trazendo, queria compartilhar aqui, Ronaldo, e essa proximidade com a Taboca tem nos permitido fazer pesquisas mais dedicadas, pesquisas focadas na indústria e produtos novos como memes fabricados com nióbio e tântalo com estabilidade muito superiores aos memes convencionais. Ou seja, nós começamos a passar numa indústria que era uma indústria simplesmente exploratória, isso que tu trazes com perfeição, e nós começamos a trabalhar
com equipamentos de alta performance, alta tecnologia e necessário para que a nossa transição seja importante. E para finalizar minha fala, eu quero dizer para vocês o seguinte: quem já foi para a Alemanha e andou numa autobahn conhece muito bem como é aquela estrada. Ela é plana. E é por isso que um implemento rodoviário dotado de eixo trativo elétrico não funciona na Alemanha. Porque ele funciona com KERS, recuperação de energia cinética. E o Brasil é totalmente acidentado. As nossas rodovias, nós temos 1.750.000 quilômetros de estrada, 13% asfaltados, e desses 13%, 30% em bom estado. Esse é o Brasil. Todo o nosso relevo é acidentado, e isso se torna uma vantagem competitiva. Recuperação de energia cinética. Quando desce, toda a frenagem é transmitida para a bateria e armazena-se essa energia. E na subida, nós temos aqui o elétrico podendo ajudar. Isso, pessoal, nos dá uma vantagem que outros países não tinham. Eu sempre fui me inspirar na Alemanha para fazer projetos. Hoje isso não acontece mais. É a ciência que inspira, não mais copiar o que é feito lá fora. O Brasil tem tecnologia, ciência e capacidade mineral, principalmente, uma riqueza absurda à nossa disposição. Só cabe a nós. Obrigado. Joel, você comentou aí a parte das estradas, né? Eu tive a oportunidade de conhecer esse produto lá da Randon. Eu gostaria que você falasse um pouco da mola, para trazer para a realidade nossa aqui, o que seria essa mola já desenvolvida, é um produto, e explicasse o que é meme também, porque o nosso mundo é do TikTok, né? O meme está distante. Não é esse meme aí, né? Fazer um meme aqui. Mas, para vocês terem uma ideia, o que o Ronaldo traz é o seguinte, pessoal, acho que todo mundo aqui conhece mola de carreta e caminhão, né? Aquele conjunto de molas. Então, os implementos rodoviários, os caminhões, eles têm um feixe de mola metálico, isso é muito aqui no Brasil, 95% aqui no Brasil ainda é mola metálica. Quem vai para uma feira na Alemanha vê isso no museu. Não se usa mais mola metálica na Alemanha, apenas fora de estrada. Mas nós aqui, 1.700.000 quilômetros de estrada, não tem como. A mola metálica, ela não tem um amortecedor. Então, o amortecimento é feito pela esfrega entre as lâminas. É assim que se tem a esterese. Então, o amortecimento se dá por essa esfrega. Imaginem vocês, aqui tem uma pessoa que trabalhou com, o pai dele trabalhou com molas no início das molas no Brasil, um conjunto de mola pesava 120 quilos. Hoje, uma mola de uma carreta pesa 63 quilos. Então, o senhor imagina quando quebra um feixe de mola na estrada, na Transamazônica, que fácil que é mudar, trocar uma mola carregada, porque no Brasil nós carregamos excesso também, é legislação, tu pode transportar até 13% de excesso, sem precisar falar com muitas pessoas, 13% é só mando tu tirar o excesso. E daí paga uma multinha pequena e pode rodar. Então, tem a mola, né, aquela quantidade toda, quebra a mola, 63 quilos, como é trocar? Nós acabamos desenvolvendo uma mola com material compósito estrutural. O mesmo compósito que vai na asa de um Boeing 787, o Dreamliner, né? É um compósito com termo fixo e com fibras para fazer a resistência. Mas ela quebra. Ela quebra muito, porque ela atinge a temperatura de transição vítrea TG muito rápido. Só que se vai mudar o tipo do material da base, ele acaba ficando caro. E aí tu não consegue competir com aço. Um feixe de molas tem em torno de 9 a 11 lâminas. O que nós fizemos foi dopar essa matriz epóxi com nanomateriais, aumentamos a TG de 80 para 140 graus e fizemos novamente uma mola. Pasmem, senhoras e senhores, essa mola pesa 8 quilos. Quando nós colocamos no produto, a primeira fala do motorista foi: isso é plástico, vai quebrar. É só o que faltava agora. Se me colocar plástico numa carreta, a Randon está perdendo a essência e agora nós estamos indo para o brejo, realmente. Alguns perguntam, ela dura a mesma coisa? Sim, ela dura a mesma coisa, mas não precisa pintar. Então a pegada de carbono é diferente por isso. Se tira numa carreta cerca de 300 quilos
senhoras e senhores. Quando volta em vazio uma carreta, para que vocês fiquem abismados também com isso, 60% do tempo dela é rodando vazia. Então, quando ela volta vazia da viagem, ela acaba tendo 300 quilos a menos para carregar. Só que esses 300 quilos são transformados em carga líquida de forma imediata na redução da massa. Isso é uma vantagem competitiva absurda. E essa mola vai começar a rodar agora no início do ano já em caminhões e ônibus. Já está rodando conosco num campo de provas há mais de 5 anos e agora vai para a rua. A substituição dessa mola é super simples. Uma pessoa como eu, que não tem um porte atlético muito avantajado, consegue trocar uma mola com uma mão. E a ergonomia mudou. E quem permitiu isso foi o uso de materiais estratégicos em nanoescala. É o uso do nióbio acoplado à resina epóxi. Ele muda totalmente a característica termomecânica da resina epóxi e permite uma mola dessas. Digo para vocês, quem enxerga a mola realmente acha que é uma brincadeira, que estão fazendo algo só para poder ganhar algum tipo de vantagem na mídia, mas não é assim. E MEMS são sensores microeletrônicos, e nós estamos fazendo eles em escala nanométrica. Para vocês terem uma ideia, um tanque de combustível que transporta combustível, aí, diesel, etanol, gasolina, ele possui uma seta de aferição. Essa seta é uma seta colocada no topo do produto e tem que encher ele até chegar nessa seta. Essa seta é feita à mão. Coloca lá, mede e coloca a seta. A gente usa hoje um MEM que tem aproximadamente 100 nanômetros de diâmetro, e ele consegue fazer a mesma medição de maneira precisa, sem nenhum tipo de aferição secundária. Esse MEM custa alguns centavos para ser feito. E agora nós estamos acoplando ele em sistemas de freio, dado que a temperatura de fusão do nióbio é 2.400 graus e o tântalo são 3.000 graus. Então, qualquer tipo de frenagem, mesmo de emergência, é incapaz de chegar nessa temperatura. E o Brasil tem essa tecnologia. É patenteada e nós conseguimos levar isso para o mundo todo. É patente nacional feita por nós aqui. É isso. Você só esqueceu de pontuar que a mola é mais barata, né? O pessoal geralmente pede, né? Mas quanto custa? Vai custar para o nosso cliente a mesma coisa, mas o custo da operação é muito mais barato, porque a mola pesa menos. O Ronaldo, se me permite, o fundido também, que eu falo para vocês, né? O fundido, um componente que nós temos lá, um cubo de roda, pesava 34 quilos, hoje pesa 13. Se fecharem o olho, vocês vão imaginar que nós triplicamos a capacidade fabril sem investir um centavo. E esse produto que pesa 13 quilos é mais barato do que o pesava 34. Porque a quantidade de material em nanoescala que vai, lembrem-se, é 50 partes por milhão. Por mais que ele custe bastante, o impacto no preço é muito pequeno. E aí é que eu digo que a nanoescala começa a fazer uma revolução na mineração. O valor agregado dele é muito maior do que se vender ele em milímetros ou micrômetros, e se consegue um resultado que, em nanoescala, que jamais pode ser atingido em outras escalas maiores. É isso. Pessoal, e a gente aqui na Taboca, a gente é parte ativa de toda essa discussão. No nióbio, no tântalo, no estanho, nas terras raras, no tratamento mineral, no conhecimento da mina de Pitinga. Então, a gente vive aí, todo dia, essa transição energética, a gente vive todo dia esse potencial da empresa em poder, como o Eduardo mencionou, né, melhorar a vida das pessoas, transformando minerais em bem-estar. Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso painel, na nossa discussão. Muito obrigado, Silva, Joel, José Luciano, foi bastante enriquecedor. Obrigado, Eduardo, por compartilhar o seu entusiasmo com a mineração. Obrigado a todos por terem vindo. Eu faço um convite a vocês aí para a gente poder degustar um café da manhã, um café da tarde e continuar aí o diálogo com todos eles que são bastante entusiasmados aí com as novas aplicações. Obrigado, pessoal.